Ele está vivo. E Ele quer convidar você hoje para despertar para esse grande amor. O Filho de Deus é o nosso Senhor. A Páscoa precisa ser vista hoje como a nossa resposta a Deus. Nossa Páscoa hoje não é mais como aquela Páscoa dos judeus, em que eles celebravam aquela noite em que foram libertos da mão do jugo poderoso do Egito. Não, a Páscoa hoje não é isso. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 5,7 diz: livrem-se do fermento velho para que seja a massa nova, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi crucificado e Ele ressurgiu e vivo está. A Páscoa hoje não é o coelhinho. A Páscoa hoje não é o ovinho de Páscoa. A Páscoa hoje é a sua resposta para Jesus. É o que você vai responder ao convite de amor. O Filho de Deus é o nosso Senhor. A Páscoa hoje é o que eu respondo a esse Cristo que nós vemos aqui, sua vida, seu ministério, sua morte, a pior, a mais terrível de todas as mortes da sua época. Aquele que morreu por mim e por você, e como eu disse aqui no início, Ele nos pôs em primeiro lugar no seu coração, para que hoje a nossa resposta para Ele seja dar o primeiro lugar do nosso coração para Ele. O Filho de Deus veio a esse mundo e deu a vida na cruz do Calvário como a maior prova de amor. Nunca no mundo houve e haverá uma manifestação tão grande de amor. Morreu por todos nós, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. E assim como lá naquela noite, a palavra de Deus, lá na noite em que os judeus foram libertos, a palavra de Deus diz que eles foram libertados da mão poderosa do Egito. A palavra lá de Deus em Êxodo diz que eles foram libertos das mãos poderosas do faraó. Hoje, Jesus está aqui. Ele é a nossa Páscoa. E Ele quer nos libertar da mão poderosa do pecado. Das mãos poderosas de tudo que nos escraviza. Da mão poderosa de tudo que nos faz diferente daquilo que Deus nos criou. Hoje, Jesus, o Cordeiro de Deus que foi crucificado, morto em nosso lugar, Ele vive para trazer reconciliação. A palavra de Deus diz que Cristo, com a sua morte, com a sua vida, Ele nos reconcilia com Deus. Então a Páscoa é um convite. A Páscoa é um convite para que você receba esse amor. É um convite para que esse amor de Deus, capaz de dar o seu Filho na cruz, seja alcançado por nós hoje. E você responda a esse convite de amor que Ele faz, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu me entrego a Ti. A Páscoa é um convite de Deus para que você se reconcilie com Ele. Você sabe o que acontece numa reconciliação? Numa reconciliação, uma pessoa pode tomar a iniciativa, mas se o outro não aceitar, não tem reconciliação. A morte de Cristo foi o meio que Deus encontrou para reconciliar o homem com Ele. O pecado nos separou. Já viu quando dois casais brigam e se separam? A Páscoa, o pecado nos separou de Deus. A morte de Cristo é a reconciliação. Deus, Ele está dizendo para a gente: olha, eu já fiz a minha parte. Nessa reconciliação minha com vocês, eu já fiz a minha parte. Agora, para que haja reconciliação, tem que ser coisa de duas partes. E qual é a nossa parte na reconciliação? Eu me reconcilio com Deus quando eu faço também a minha parte. Senhor, o Senhor já fez a sua parte. O Senhor veio, deu o seu Filho, se encarnou, veio entre nós, morreu na cruz. Agora essa cruz de reconciliação, eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Minha parte é me render a Cristo. Mas eu me entrego a Ti, Jesus. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim. E eu Te recebo como meu Senhor. Eu Te recebo como meu Salvador.
A Páscoa é um convite para o perdão. Aquele cordeiro pascal que foi Jesus morto na cruz, é a oportunidade de perdão dos nossos pecados. E somente Ele pode dar essa oportunidade. É um convite de perdão. Jesus convida você nesta noite para experimentar o seu perdão. Jesus convida você nesta noite para experimentar a salvação dos seus pecados e uma vida eterna com Ele. O pecado nos separa de Deus. E se nós morrermos sem o perdão de Deus, nós estaremos para sempre longe dEle. Mas porque Cristo está vivo, Ele pode hoje falar a cada coração, ao meu coração, ao teu coração, e dizer: eis que estou à porta do teu coração e bato. Se você me receber, eu entrarei na tua vida. Você será um dos meus, será meu filho. Você será um salvo, pode experimentar a salvação dos seus pecados. Jesus está vivo. E eu quero destacar mais um convite, porque Jesus está vivo, Ele pode nos convidar para estar eternamente com Ele. Eu posso convidar você, você pode convidar um amigo para fazer muitas coisas com você. Mas só Jesus pode lhe dar a certeza que Ele pode te convidar para viver uma vida eterna com Ele. Jesus hoje, nessa Páscoa, Ele quer fazer da Páscoa um grande convite para você viver eternamente com Ele. Esse negócio de eternidade mexe muito com o ser humano. Sabe por que existe tantas religiões no mundo? Por causa da eternidade. O homem tem esse desejo de uma comunicação eterna com Deus. Mas só Jesus, o Cordeiro de Deus, só Ele venceu a morte. O túmulo de todos os líderes religiosos que o mundo conheceu, tem alguém lá. Tem os restos mortais. Mas só o de Jesus está vazio. Ele venceu a morte. E Ele pode nos dar uma eternidade com Ele. Ele venceu a morte para que eu vença e você também. Então, quando eu me entrego a Jesus, eu estou aceitando o convite dEle para uma eternidade com Ele. O convite de Jesus é um convite de graça e pela graça. O cristianismo é a única religião do mundo em que quem faz sacrifício é o Deus dele. As outras religiões, quem vai adorar a Deus que tem que fazer sacrifício. No cristianismo, não. Foi o Deus que fez sacrifício por nós. Jesus já fez o sacrifício. Você não precisa mais fazer sacrifício. Ele não te convida para um sacrifício porque Ele já fez o sacrifício. Ele é o nosso Cordeiro Pascal que já foi morto. Ele convida você com a graça e pela graça para que você se renda a Ele e se torne um discípulo dEle. Jesus veio para isso. Jesus veio para nos dar vida. E Jesus veio para nos dar a vida eterna. Ele fez a parte dele. Agora cabe a nós aceitá-lo ou rejeitá-lo. Cabe a cada um de nós abrir a vida para Jesus ou rejeitar Jesus. Mas a verdade é que ambas as decisões terão uma consequência. Se eu abro a minha vida para Jesus, a consequência é o perdão dos meus pecados e uma vida eterna com Ele. Se eu fecho a vida para Jesus, a consequência também é o distanciamento de Jesus e o grande perigo que ocorre é deixar este mundo nessa condição e viver eternamente longe dele. Como eu não sei a hora que eu vou partir e você não sabe. É uma atitude muito sábia nossa entregar a vida a Jesus o quanto antes. O quanto antes. E nada deve nos impedir de ir a Jesus. Jesus certa vez disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo.
Sempre terá que renunciar a alguma coisa. Se você quiser vir a Jesus sem abrir mão de algumas coisas, sem renunciar a algumas coisas, sem abrir mão do seu eu, sem destronar o eu, você nunca irá a Jesus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ou seja, tomar a cruz não é fazer sacrifícios. Tomar a cruz é dizer, os valores de Jesus agora são os meus. Os princípios de Jesus são os meus. Eu estou disposto a pagar o preço que for para seguir esse Jesus que pagou o preço por mim. Tomar a cruz é dizer, se eu tiver que sacrificar os meus projetos pessoais para seguir a Jesus, eu seguirei a Jesus. Se é necessário renunciar uma vida de pecados para seguir a Jesus, eu tomo a minha cruz, eu sigo Jesus. Mas ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, disse ele, se perder a sua alma? O que adianta conquistar o mundo todo? O que adianta conquistar tudo nessa vida e perder a sua alma? Jesus então convida você para ser um discípulo dele, um servo, uma serva dele. Hoje de manhã, quando eu pregava sobre aquele texto, que Jesus, pela primeira vez, ressurreto, entra ali, seus discípulos reunidos, ele diz, Shalom, a paz sobre vocês. E diz a Bíblia que Jesus ali soprou o Espírito sobre eles. Disse agora, vão, preguem o Evangelho pelo mundo. Quando Deus criou o mundo lá no Gênesis, quando Deus criou o homem, quando é que Deus deu vida? Quando soprou nele o fôlego da vida. Aquela foi a humanidade em Adão. O homem pecou, se distanciou de Deus. Agora, Jesus Cristo sopra sobre os seus discípulos o mesmo sopro para dizer agora, uma nova humanidade é criada em Cristo Jesus. É essa nova humanidade criada em Cristo que estará com Ele na eternidade. E essa nova humanidade não vai para lá porque é pior, porque é melhor. Vai para lá porque se tornou um seguidor de Jesus. Se tornou um discípulo de Jesus. E em Jesus Cristo, uma nova humanidade está sendo formada. Em Jesus Cristo, um povo de Deus está sendo formado na terra. E o convite dele na Páscoa, o outro convite é para que você faça parte desse povo. Para que você agora seja recriado em Cristo. Não seja mais descendência de Adão somente, mas seja agora descendência de Jesus, herdeiro em Cristo Jesus. Então, nessa noite, tudo que foi cantado aqui, tudo que foi pregado aqui, tudo que foi encenado aqui teve um objetivo, muitos objetivos, mas um deles foi dizer, nada disso que Cristo fez vai valer a pena se Ele não se tornar o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele morreu para isso. Ele não fez esse sacrifício para se tornar um mártir. Jesus nunca foi mártir, porque Ele veio para isso. Ele veio para nos levar com Ele para o céu. Ele veio, morreu, voltou, está preparando lugar para todo mundo e Ele quer que todo mundo vá. Mas a condição é que nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é abrir o coração, abrir a vida para Ele. Reconhecermos que somos pecadores. Abrirmos o nosso coração e dizer, Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, eu te recebo como meu Salvador. E converter-se a Ele e entregar a vida a Ele. A maior diferença que Jesus fez na vida não foi daquelas pessoas que foram curadas por Ele. A maior diferença que Ele fez foi na vida daquelas que se renderam a Ele. Aqueles que se tornaram discípulos dEle. Aqueles que se tornaram servos e servas dEle. É isso que faz a diferença aqui e na eternidade. Quem sabe hoje você veio aqui, Jesus está te fazendo tantos convites. E essa Páscoa vai ser a Páscoa do convite de Jesus para você e o recebimento de você do convite. Jesus convidando você e você recebendo o convite. Jesus convidando você
para entrar para essa nova vida, e você dizendo: eu quero fazer parte, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Nós vamos ficar em pé todos nesse momento. E eu queria convidar você, onde você está nesse momento, depois de tudo que você viu aqui, de toda essa mensagem pregada aqui. A palavra de Deus, quando nós estamos diante desse Cristo vivo, ela exige de nós uma decisão. E a decisão sua nessa noite pode ser por Cristo ou por Barrabás. A decisão por Cristo é aquela decisão de vencer o meu eu, vencer o meu pecado, vencer as minhas dificuldades e dizer: não, Jesus, nada pode me separar de Ti, eu nessa noite me entrego a Ti. A decisão por Barrabás significa aquela decisão equivocada de continuar dizendo que não pode, que não tem tempo, que vai deixar para depois. Mas esse é o momento de dizer: não, eu me entrego a Jesus. A pergunta de Pilatos ecoa nesse santuário: o que vocês farão de Jesus, o chamado Cristo? E a grande resposta deve ser: eu entregarei minha vida a Ele e farei dele o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Eu creio que Ele morreu na cruz e deu a vida por mim. Pode me dar uma vida nova, pode me dar uma vida com Ele aqui e na eternidade. Nessa noite você deseja fazer isso? Aceitar esse convite de Jesus e dizer: eu me entrego a Jesus. Eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que Ele morreu na cruz por mim, para perdão dos meus pecados, para me dar uma vida eterna com Ele. E creio que Ele ressuscitou para me garantir essa vitória eterna com Ele no céu. Eu nessa noite entrego o meu coração a Jesus, a minha vida a Jesus. Eu quero entregar meu coração e a minha vida a Jesus aqui. Eu quero receber Jesus como meu Salvador. Eu quero nessa Páscoa dizer que aceito o convite dEle. Convite de amor, convite de salvação, convite de perdão, convite de libertação do poder escravizador do pecado, convite para uma vida eterna com Ele, convite não para um sacrifício, mas um convite para a graça de Jesus. Se você nessa noite quer receber esse convite, você pode recebê-lo dizendo sim a Jesus. E como é que eu digo sim a Jesus? Quando eu o convido para entrar na minha vida. E se você quer convidar Jesus nessa noite para entrar no teu coração, faça uma oração a Ele, convidando-o. Jesus não entra na vida de quem não convida. E se você nunca convidou, essa é a hora de convidar, de receber a Jesus agora, para que a morte de Cristo e sua ressurreição não seja algo em vão. A Bíblia diz que nós vivermos só em função dessa vida, nós somos os mais miseráveis das pessoas, as mais miseráveis das pessoas. Cristo ressurgiu e nós precisamos viver também em função da eternidade. E se você quer recebê-lo nessa noite, onde você está agora, ore a Jesus. Eu quero te ajudar nessa oração. E se você está aqui nessa noite, você quer entregar a vida a esse Jesus que está vivo, e porque Ele está vivo, eu posso pregar a respeito dEle aqui, eu posso falar do amor dEle, da graça, da salvação dEle, e porque Ele está vivo, Ele está aqui falando ao teu coração, ao meu coração, aos nossos corações, e porque Ele está vivo, há uma esperança rica e viva no meu coração, de que estarei com Ele na eternidade. Mas essa é uma esperança rica e viva que todos nós podemos ter. E se você agora no seu lugar quer convidar Jesus para ser o seu Senhor, o seu Salvador, ore comigo aí no seu lugar, lá na galeria dos fundos laterais, aqui embaixo. Se você é criança, jovem, adulto, Senhor, Senhora, Jesus morreu por todos nós. E se você agora quer entregar a sua vida a Jesus, ore aí no seu lugar. Faça da morte, da ressurreição de Jesus algo real na tua vida. Não perca essa oportunidade de entregar a sua vida aos cuidados de Jesus.
E se você quer entregar Jesus agora, diga aí no seu lugar assim. Ore dizendo essas palavras. Repita bem baixinho em pensamento. Diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz em meu lugar. Eu creio que foi por causa dos meus pecados que o Senhor morreu naquela cruz. Eu creio, Jesus, que foi por amor que o Senhor fez isso. O Senhor me amou de tal maneira, Jesus, que o Senhor morreu por mim na cruz. Ó Jesus, eu te convido agora a entrar na minha vida, perdoar os meus pecados e me dar a tua salvação. Eu me entrego a ti, Jesus. Eu te recebo nesta noite como meu Senhor e como meu Salvador. Eu creio, Jesus, que o Senhor está vivo e eu posso ter uma vida aqui na eternidade com o Senhor. Eu me rendo a Ti. Eu te recebo nessa noite, na minha vida. Amém. Eu quero saber aqui embaixo, quantas pessoas fizeram essa oração? Levanta a mão. Quantas fizeram? Deus te abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais aqui? Deus abençoe também. Quem mais fez essa oração aqui embaixo? Só aqui embaixo agora. Quem fez? Levante a mão. Mais alguém? Lá na galeria, quem nas galerias, eu não estou vendo bem, mas quem fez essa oração comigo, levanta a mão na galeria. Pode levantar a mão? Quem fez essa oração na galeria? Nós vamos louvar a Deus mais uma vez. Cadê o pastor Mike? Podemos cantar o último, é difícil, né? Por causa do playback, né? Mas podemos cantar o mesmo cântico do início do culto, né? Me derramar. Isso. Então vamos louvar ao nosso Deus nesse momento. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, amor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu queria fazer uma coisa nessa noite. Eu queria convidar você que está aqui nessa noite e você levantou a sua mão, orando comigo, fazendo aquela oração. Eu queria orar com você, queria convidar você para vir aqui à frente. E quero convidar você que está aqui nessa noite e você, hoje, Deus falou no teu coração, você está vivendo uma grande batalha na tua vida, mas você quer também que nós oremos em seu favor. Talvez naquele momento inicial do culto você não tomou essa decisão, mas você não levantou a mão para orar, mas hoje você, nesse momento final de culto aqui, depois de tudo que você viu aqui, de tudo que o Espírito Santo te falou, você disse: olha, eu preciso colocar isso de uma forma mais séria diante de Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite, eu preciso colocar isso de uma forma mais séria diante de Deus. Eu não vou convidar você mais para levantar a mão, mas eu vou convidar você para vir aqui à frente, que eu quero orar por você no final desse culto. E você que levantou a sua mão e orou comigo, saia também do seu lugar, vem aqui à frente. Isso diante do Deus vivo, não diante de mim,
mas do Deus vivo que nós cantamos, pregamos e falamos hoje aqui. Ele quer abençoar, Ele tem poder, Ele venceu a morte, e Ele quer abençoar a tua vida. Saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero estar com você que levantou a mão, e você que tem algo que você não pode sair daqui, se dizer, puxa, mas esse Deus venceu a morte, Jesus venceu a morte, esse meu problema não pode ser tão grande assim diante dele, porque Ele foi capaz de vencer tantas coisas, Ele é um Deus poderoso. Eu não posso sair daqui sem dizer isso, olha, claro e publicamente. A Bíblia diz que aquele que se envergonhar de Jesus aqui na terra, Jesus vai se envergonhar dele no céu. Então, foi publicamente que Jesus morreu, e é publicamente que eu preciso confessar algumas coisas. Essa é a importância muito grande, você fazer isso. Então nessa noite, você que levantou a sua mão orando comigo, venha. Eu quero convidar agora você que está afastado de Jesus. Quanto amor Jesus teve por você, quanto amor, quanta dor Ele suportou por você. Você ocupou o primeiro lugar no coração dele. Quantas coisas na vida você botou na frente de Jesus, e você foi se afastando de Jesus, e nessa Páscoa Jesus está dizendo, olha, está na hora de eu ser o primeiro de novo na tua vida. Sai do seu lugar e se une nesse grupo aqui dizendo, Jesus tem que voltar a ser o primeiro na minha vida. Não pode mais ser ninguém nem nada, tudo vai passar. A esposa um dia vai, o esposo vai, os negócios acabam, a vida acaba, é Jesus quem fica, é com Ele que a gente entra na eternidade. Eu amo minha esposa, mas não vou entrar na eternidade com ela, vou entrar com Jesus. Eu amo meus filhos, mas não vou entrar com eles, vou entrar com Jesus. Você está afastado de Jesus, essa é a Páscoa do retorno, da volta. Sai do seu lugar, desce, vem para cá. Tem mais alguém? Vamos cantar de novo esse cântico aí, vamos dar mais oportunidade para que pessoas venham. Aqui outra vez, se apresente ao Senhor. Diante de ti abro meu coração diante de Jesus. Meu clamor tu escutas, Senhor. Que bom essa, é porque Ele está vivo, gente. Ele está vivo, Ele ouve a gente. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua vontade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar. Tem mais alguém que Vera quer se juntar aqui? Sai do seu lugar. Venha. Que preciso me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és formoso. Deixa eu dizer uma coisa para você que levantou a sua mão e orou comigo, mesmo que você não esteja aqui. Jesus, foi Ele quem organizou a sua igreja. Tem várias igrejas nesse mundo que são de Jesus. Infelizmente, nem todas são de Jesus, mas muitas são de Jesus. E dentre essas muitas que são de Jesus, nós temos aqui essa igreja nossa que procuramos fazer a vontade de Deus. Claro que falhamos muito, não existe igreja perfeita. E por isso é que nós convidamos você para se unir a nós. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas. Se você é perfeito e entrar aqui, não entra não, que você vai se estragar. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas. Aqui é meu lugar e aqui é teu lugar. Aqui é lugar de gente que não é perfeita, mas que está querendo melhorar.
está buscando o Senhor. Então eu queria dizer para você que nós temos aqui várias maneiras que você pode conhecer mais Deus. Você pode conhecer mais a palavra de Deus. Então, nós queremos oferecer isso a você, colocar isso ao seu alcance. Venha fazer parte dessa família, venha aprender mais de Deus conosco, venha fazer parte das nossas atividades. Busque a Deus, a igreja está aqui para te ajudar nisso. Amém? Deus abençoe muito mesmo a sua vida. Eu quero pedir os membros da igreja que convidaram essas pessoas que levantaram as mãos para ajudá-las a serem identificadas, serem discipuladas. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe grandemente. Deus trouxe você nessa noite porque Ele tinha uma bênção para você. Amém? Você não aceitou um convite de um amigo nessa noite. Você aceitou um convite de Deus. E o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na tua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque Jesus está vivo. E porque Ele está vivo, a gente pôde cantar isso hoje. A gente pôde encenar, dramatizar. A gente pôde pregar. E cada um de nós hoje pode ter uma experiência com esse Cristo vivo aqui. Oh Senhor, muito obrigado por isso. Muito obrigado porque Ele está vivo, meu coração se enche de esperança. Porque Ele está vivo, Ele está comigo todos os dias. Porque Ele está vivo, suas promessas podem se cumprir na minha vida. Porque Ele está vivo, Ele pode me ajudar nessa caminhada na vida. Ele pode me encher de coragem, de ânimo. Ele pode encher a minha vida de paz. E porque Ele está vivo, venceu a morte. Um dia o meu corpo vai morrer, mas Ele vai me dar a vitória, me levando para a eternidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, muito obrigado porque vidas hoje oraram, convidando Jesus para entrar no coração. Ó Deus, que essa decisão seja uma decisão realmente profunda, sincera, real. E que cada um que convidou Jesus hoje, agora, possa estar disposto a caminhar com Jesus, crescer nessa caminhada, conhecer Jesus mais intimamente, profundamente. Ó Deus, que eles possam caminhar na Tua presença. Eu quero pedir por cada vida que está aqui agora à minha frente. Ó Pai querido, se eles estão aqui agora, é porque de uma maneira ou de outra foram tocadas pelo Senhor. Tu sabes porque o Senhor tocou nessas vidas nessa noite. Tu sabes do que elas precisam. O Senhor sabe como anda a vida de cada uma delas. O Senhor sabe aonde, ó Deus, o Senhor precisa, elas precisam deixar o Senhor trabalhar, agir. Ó Deus, nós te pedimos que aquelas que vieram trazendo um problema, uma luta, um dilema, que saiam daqui, Senhor, totalmente confiantes no Senhor, cheios da Tua paz, a paz que vem do Teu Espírito. Que o shalom do Senhor, a shalom do Senhor, a paz do Senhor seja sobre eles. Nós te pedimos em nome de Jesus.